Meu nome, então, é Eugênio, né? Eu sou um servidor da Casa Razim e um expositor da Aliança Espírita. Fui graciosamente convidado essa noite para falar da ação, né, dessa lei universal e divina, que é a ação e reação, também conhecida como atitude e consequência. Não é verdade? Então, por que é uma lei divina? Vamos retornar, vamos voltar um pouco, né, às nossas origens. Então, Deus criou o espírito humano. O criou simples e ignorante. Mas, gente, olha que maravilha. Deus nos concedeu a vida eterna. O espírito é eterno. Que maravilha. E, além dele ser eterno, ele tem o livre-arbítrio, né? Que liberdade, que bênção que nós recebemos. Só que o espírito, o nosso espírito ainda, ele está na infância espiritual, né? Então, precisamos de certas regras ainda, precisamos de certos puxões de orelha. Então, Deus criou, né, essa lei da ação e da reação. O espírito, ele tem livre-arbítrio, só que tudo que ele faz aqui, né? Ele faz aqui no mundo espiritual, ele, né, sofre as consequências da ação e reação, da atitude, né, que ele toma e das consequências. Quando ele faz coisas boas, ele tem como consequência coisas boas. Mas quando ele não faz coisas muito boas, ele tem também consequências não muito boas. Vamos retornar, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós não temos as leis humanas, né? O homem ele começou ali, né, nos primórdios, ele passou pelo primata, aí ele veio evoluindo, né, tanto fisicamente, o espírito humano ele teve, né, que fazer parte, ele teve que passar por isso. Por quê? Ao longo de todo esse tempo, desses milhares de anos, o espírito foi evoluindo. O físico do homem foi evoluindo, né, juntamente, e o espírito também evoluindo, correto? E antes ele só era o quê? Ele só era, né, instinto. Por quê? Ele necessitava do instinto para sobreviver, né? Para o espírito ter aquela lição, né, na reencarnação, na encarnação que ele estava. E vagarosamente o instinto foi, né, substituído, não totalmente substituído, mas os sentimentos foram, né, se tornando mais fortes no ser humano. É claro, gente, que nós temos que pensar que muitas pessoas ainda, né, muitos dos nossos irmãos aqui no nosso planeta, né, no nosso convívio, ainda têm os instintos, né, de uma forma muito forte, ainda, infelizmente, se mata aqui, né, se rouba, se engana. Existe muita coisa em que o homem coloca o seu, né, o seu instinto, o seu egoísmo acima dos sentimentos, tá? Mas como consequência disso, ele sofre, né, a lei da atitude e consequência, tá? Que é essa lei colocada por Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? A nossa lei humana. O que acontece com a nossa lei humana, né? Quando você é menos favorecido economicamente, você pode ser, né, sofrer uma consequência maior da lei humana. Tá? A pessoa comete ali um deslize, comete um crime, então ela não é tão beneficiada pela lei, ela sofre mais a consequência da lei. Agora, isso é igual para todos? Não, né? Nós não vemos aí essas pessoas, né, na televisão, o cara, né, sai ali com a maleta cheia de dinheiro, com a cueca cheia de dinheiro, e no final das contas ele consegue pagar advogados caríssimos, né, que acaba, né, pelos meandros da lei, entendeu? Pelas influências que ele tem, né? Ele consegue, você tem que provar, eu cometi o crime, mas tem que se provar, né? Não foi bem assim.
Então, de repente, você pega aqui a pessoa cometendo um deslize desse, um crime desse, e acaba, né, até desfrutando do fruto daquilo, né? Nós ficamos indignados, né? Não é normal todos nós... A nossa lei só existe para o pobre, para o rico não. Mas, lamentável engano, meus irmãos. Lamentável engano. A, a justiça não somos nós que fazemos, né? Não temos essa condição, porque também somos muito falhos, né? Quem é que faz essa justiça, né? Não somos nós, é Deus. Por isso que ele colocou essa lei, a lei de causa e efeito. Porque Jesus, quando subiu ali na montanha e proferiu o sermão da montanha com tantos ensinamentos, ele nos passou que ninguém sairia daqui sem pagar até o último centavo, né? Lembrando que isso, né, pode não ser nessa vida, pode não ser só numa vida só numa encarnação só, né? Isso aí pode ser em diversas encarnações. A lei conforme a vontade divina. Então, ai daqueles que cometem esses deslizes e pelo seu poder, pela sua influência, pelos seus interesses, né, não sofrem as consequências da lei dos homens, né? Sai daqui ainda zombando, porque fatalmente para esses a lei do retorno ela será mais pesada. Por quê? Porque se tem a consciência, se sabe, mas mesmo assim se comete, né? Então, de quem tem o conhecimento, mais cobrado será, tá? Então, para o nosso evangelho ele não ficar tão pesado assim, né? Como se fosse uma pregação, vamos usar ao exemplo de Jesus uma história, né? Jesus contava, né? Falava parábolas. A parábola, como vocês sabem, é, né, uma história que paralelamente tem-se um aprendizado. Então, vamos aí, né, exemplificar essa lei do retorno, né, essa lei da ação e da reação. Há muitos anos, tinha um homem, né, um cidadão como qualquer um de nós, né? Ele começou ali na idade mais madura a ter uma dor na perna direita. Como todo bom homem, né, como vocês sabem, o homem sempre arruma uma desculpa, né? Ah, tá doendo a minha perna, tô com uma dor na perna, eu fiquei de pé muito tempo, eu, né, subi a escada e faz um exercíciozinho lá e, né, e tenta contornar aquela situação. Só que aquela dor não passava. Então, a esposa dele, olha, você está com essa dor, você está reclamando dessa dor já há um bom tempo, é melhor você ir no médico. Não, que médico? Vou tomar um remedinho aí. Naquela época a gente tinha aqueles melhoral infantil, melhoral, né? Melhoral tinha o infantil e o adulto, né? O melhoral, tinha a Novalgina, esses comprimidos para dor, né? Tomou, deu uma melhoradinha durante algum tempo, mas aquela dor voltava com intensidade. Até que a esposa dele convenceu, foi no médico. Lá no médico, naquela época, se tinha um raio-x. Aí o médico, olha, vamos tirar um raio-x, vamos ver o que o senhor tem. Tirou o raio-x, né? Não se achou nada naquela, né? Que pudesse ser a causa daquela dor. Aí o médico pegou e falou, olha, não vejo nada, mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar aí, te receitar um anti-inflamatório leve, deve ser alguma coisa aí que você fez, né? Posição de dormir, essas desculpas todas, né? Deu lá um anti-inflamatório, um remedinho para dor, qualquer coisa você volta. E ele foi, durante algum tempo ele deu uma melhoradinha, mas a dor retornava, né? Aí a esposa dele volta lá no médico, ele sempre dava uma desculpa, não, você tem que ir no médico, essa dor não passa. Volta ele no médico. Aí o médico examina novamente, fala, olha, no seu raio-x não tem nada, mas eu vou te receitar outro remédio. Deu outro remédio. E aquela dor persistia, né? Voltou novamente no médico, porque a esposa empurrava ele, né? Porque o homem é assim, né? O homem morre à toa, porque não se cuida, as mulheres se cuidam mais, né? Graças a Deus, elas cuidam da gente também. E no médico, o médico já tinha, né, conversado com ele, sabia do caso dele, e falou assim, olha, eu não vejo causa física para sua dor. Vamos fazer o seguinte,
Hoje em dia, né, se tem muito conhecimento, pode ser um problema neurológico, pode ser um problema traumático. Vamos no médico especializado, né, um psiquiatra, você vai passar. E ele, ó, doutor, que é isso? Eu não sou louco, né? E não, não, mas não é isso, amigo. Às vezes tem um trauma, alguma coisa, e encaminhou ele para o psiquiatra. E mas ele, com muito custo, né? Foi a esposa dele empurrando ele, ele foi, né? Porque aquela dor perturbava muito ele, era uma dor na perna direita. E assim foi ele no psiquiatra. E para resumir, gente, que nós, né, nosso tempo não é muito longo, e ele foi no psiquiatra, o psiquiatra examinou tudo. Ah, vamos dar um calmante. Vamos dar um calmante, conversou muito com ele, tudo, também não viu motivo, mandou ele para casa e aguardar um pouco. Ele deu mais uma melhoradinha, mas a dor persistia. Volta ele no psiquiatra. O psiquiatra, então, amigo, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma sessão de hipnose aí com você, fazer um retrocesso. De repente você teve um problema na infância, alguma coisa de trauma. Vamos ver que de repente você tem alguma coisa aí, né? E a gente pode ver, né? E começou a fazer um retrocesso com ele. Foi indo, não achava nada, né? E, de repente, para surpresa do psiquiatra, ele chega até o útero materno, né? Quando ele estava no útero materno. Do útero materno, ele começa a falar de uma vida anterior, né? Que bom, né, gente, que a espiritualidade cuida da gente e nos favoreceu a ter esse tipo, né, de iluminação, esse tipo de informação, de conhecimento. E o psiquiatra, então, surpreso, viu ele retornar, né, falar de uma outra vida em que ele era um soldado romano. E ele contando que ele era um soldado romano, e naquela tarde, ele estava de serviço, e ele, como soldado, como vocês sabem, o soldado romano, ele era muito disciplinado, né? Ele era obrigado a cumprir as ordens, ele querendo ou não, ele tinha que cumprir as ordens. E por isso que Roma, né, ela dominou parte ali, né, da Europa, da Ásia, porque o soldado romano, ele era muito disciplinado, ele realmente ele obedecia às ordens. E naquela tarde, ele recebeu a incumbência de entrar no Coliseu, onde tinha tido aquele espetáculo horrendo, né, que os cristãos tinham sido jogados às feras, né? E as feras, o serviço dele era aqueles que estavam agonizando, que as feras não tinham devorado ou não tinham já, né, matado, vamos assim dizer, né? Aí ele tinha a obrigação de fazer o sacrifício ali, né? Ele realmente ele dava aquele golpe de misericórdia para a pessoa morrer, né? E de lá eles descartavam aquilo ali, né? Era uma coisa muito horrenda. Ele não gostava, ele para com ele não gostava de fazer aquilo, mas ele tinha que receber, né? Ele recebia as ordens e tinha que cumprir. O soldado que não cumpria a ordem, ele, né? Podia sofrer consequências, castigos físicos e severos, né? Então ele tinha que cumprir. Ele entrou então naquele espetáculo horrendo e de repente, um cristão em agonia ali pegou na perna dele, segurou ele pela perna. E ele foi tomado pelo susto, e também, né, a pessoa, quando tem um orgulho, né, por não ser um soldado romano, ele se sentiu ultrajado com aquela pessoa segurando na perna dele, né? Então ele ficou com raiva daquela situação, né? Em vez de ele sentir a piedade, ele teve a raiva pelo orgulho em ser soldado. E em vez dele fazer, né, o que ele tinha que fazer, ele pegou com a perna direita, ele, né, fez expirar a vida daquele cristão, colocando o pé sobre o pescoço, né, e aquele cristão expirou de uma forma muito cruel, né, pelo ódio, pela raiva que ele sentiu naquele momento. Feito isso, ele se sentiu mal depois. Ele viu que ele foi levado por aquele impulso, né? Por aquela raiva, e ele se sentiu mal. Ele não precisava ter feito aquilo, né? Foi uma coisa, não obrigação, foi uma coisa pessoal dele, pelo orgulho, né? Pela empáfia dele, levado por, né? Todo aquele conjunto de sentimentos que às vezes nós somos, né? Temos que vigiar muito, porque ainda nós temos muito instinto. E muitas vezes a raiva nos leva a fazer coisas que nós não faríamos normalmente. Mas ele fez, né? E
Depois, né, a vida dele, durante a vida que ele teve como soldado, ele carregou aquele peso na consciência, tá? Então, em resumo, ele voltou, o psiquiatra, né, explicou para ele o que tinha acontecido, tudo aquilo que ele tinha falado no transe hipnótico, e aconselhou ele, falou, olha, meu amigo, você parece, né, pelo que eu ouvi de você, o seu karma, né, o seu trauma é isso que aconteceu. Eu não sei como isso pode acontecer, porque eu nunca vi, mas pelo jeito que você falou em transe, eu não sei, né, te dar uma explicação, mas eu sei que hoje tem centros espíritas, tem as igrejas, de repente você procura uma ajuda espiritual que pode te ajudar. O que eu posso fazer aqui para você é te dar mais um calmante, né? E você vai procurar uma ajuda assim. Bom, um ótimo profissional, né? E ele foi, contou para a esposa dele, sabe como é que é a esposa que conhece não sei quem, não sei o quem, ele acabou indo no centro espírita. E mais tarde, o que ocorreu, né? Baseado nisso, nessas histórias, tudo, né? Ele fez tratamento, ele foi esclarecido e veio entender o que tinha acontecido, né? E veio a melhorar, né? Então, isso é um exemplo do que o que ele tinha feito naquela vida, né? Ele estava resgatando nessa vida, ele tinha o espírito dele tinha aquele peso para com ele, né? Ele sabia que tinha feito algo pelo ódio, pela raiva, não porque tinha sido obrigado. E ele estava resgatando naquele momento aquilo que ele guardava, né? O espírito guardava. Então, meus irmãos, né? Falando, né, com esse exemplo, eu estou de olho na hora, gente, porque a gente começa a falar e a hora vai rapidinho. A lei de causa e efeito, ela é uma lei de como nenhum de nós, né? Não importa a nossa religião, né, posição social, do homem mais humilde do planeta, o homem e mulher, né, gente? Tá? Eu falo homem, o ser humano, né? Mais humilde do planeta, como, né, o que transitoriamente é o mais, né, importante, porque tudo é transitório na nossa encarnação, né? Entendeu? Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Não importa, né? A religião, a condição social, a condição política, a lei de causa e efeito, todos nós, né, sofremos as consequências. Só que existe algo muito importante, que é o seguinte: como nós sofremos o efeito das coisas ruins que nós fazemos, nós podemos ter a consequência das coisas boas que fazemos, né? O que ocorre assim, ó, a força negativa das coisas ruins que fazemos, né, ela tem um peso. Quando nós começamos a fazer coisas positivas, né, como as caridades, as coisas que partem do nosso coração, né, que o objetivo da lei não é punir, mas o objetivo da lei é colocar um freio, né? E, sobretudo, fazer com que o espírito aprenda para evoluir, entende? Ele sabe que se ele fizer o bem, ele vai ter o bem, se ele fizer o mal, ele vai ter o mal, porque nós ainda somos espíritos, né, infantis praticamente, estamos aprendendo. Então, quando a pessoa começa a ter a consciência, né, ela começa a, em vez de ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Se deixar levar pela raiva, pelo ressentimento, começa a pensar em coisas boas, fazer o bem, fazer a caridade, pregar o amor no coração. Muitas vezes aquela coisa negativa que ele carrega começa a ser neutralizada, porque o objetivo do Criador não é punir, é fazer com que o espírito aprenda e evolua, que o espírito seja feliz. E quando nós aprendemos, né, nós conseguimos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, nós conseguimos deixar o nosso egoísmo, nosso orgulho de lado, né, a nossa personalidade, né, aquilo que faz com que a gente faz coisas que normalmente a gente não faria, assim, né, racionalmente, entendeu? Quando nós começamos a mudar nossas atitudes, nós começamos a produzir mais coisas boas, mais coisas positivas. E esse é o objetivo. Foi isso que Jesus quis nos ensinar, né? Em nenhum momento Jesus, né, começou a pregar que a pessoa devia rezar 10 Padre Nosso, não sei quantas Ave Maria, não, mas que as pessoas tivessem a consciência do amor,
Amar o seu semelhante como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o objetivo é isso, que tenhamos consciência de hoje por diante, vamos fazer o bem, né? Vamos amar, né? E vamos ensinar as pessoas que vivem ao nosso redor a fazer o mesmo, tá? Não com medo da lei de ação e da reação, mas pela consciência. Bom, meus irmãos, o tempo eu acho que já deu, tá? Eu agradeço a todos por terem me ouvido.